Queridos meus, o tema que está sendo abordado entre vocês, para mim, é um tema muito importante e fundamental nas Escrituras. A pergunta que lhes faço nesta manhã, só para introduzir o nosso assunto, é: você está cheio do Espírito Santo? Pergunta que eu lhe faço. Você está cheio do Espírito Santo? Pergunta que eles fazem. Porque esta pergunta é exatamente, tem a resposta exatamente em Efésios, capítulo 5, verso 18, quando o apóstolo São Paulo diz: enchei-vos, pois, do Espírito, não do vinho onde há contenda, mas do Espírito Santo. Então, a vida cristã não é vida cristã se nós não estivermos plenamente cheios do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, às vezes, fica sendo uma pessoa, terceira pessoa da Trindade, que a gente parece que tem até medo de falar com ele. Que ele é uma figura distante, que nós não temos que ter relação com ele, e que nós só devemos ter muito respeito ao Espírito Santo, tudo porque, afinal de contas, é a terceira pessoa da Trindade. Espera aí. Vamos conferir com a nossa vida o que é ser cheio do Espírito Santo? Respondendo o nosso desafio de fé que o pastor Ronaldo propôs, abram comigo Mateus capítulo 3, verso 11. Mateus capítulo 3, verso 11, antes de eu entrar no texto propriamente dito. Mateus capítulo 3, verso 11. Veja lá o que é que Jesus fala sobre esta questão. Mateus capítulo 3, verso de número 11. Olha lá o que Jesus disse: eu vos batizo com água para o arrependimento. Batizo nas águas para o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com... Vamos repetir. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com... Posso ouvi-los melhor? Vamos colocar isso na nossa experiência pessoal, no pronome pessoal. Ele me batizará com o quê? Com o Espírito Santo, com fogo. Então, este tema que o pastor Ronaldo vem abordando este mês é fantástico. Que aí está o propósito de Deus exatamente em batizar-nos com o Espírito Santo e com fogo. Qual é o tema mesmo das nossas ministrações aqui? Em chamas para Deus, com fogo para Deus. Fogo para Deus. Agora, pergunta que faço, a guisa de introdução: você está cheio do Espírito Santo? Ardendo para Deus? Então, se não está, pessoal, vamos conferir, vamos ver o que é que o Senhor vai fazer para a gente, como eu e como você, que precisa ser cheio do Espírito Santo cada dia. Certo dia, quando Jesus chamou os seus discípulos para que eles saíssem lá do campo de trabalho e parassem de fazer milagres, de curar, de expulsar demônios, de cessassem as pregações, Jesus chama e manda cessar tudo. E então, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, verso 49, ele, de imediato, declara: eis que envio a promessa do Pai, ficai em Jerusalém. Eu envio a promessa do Pai, ficai em Jerusalém. Aguardando a promessa do Pai, que era que os seus discípulos fossem cheios recebessem um batismo de fogo. Fogo de Deus, fogo do alto, fogo de cima. E aí, então, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, capítulo 1, verso 8, a declaração é esta: mas recebereis o quê? O quê? Onde é que está? Vocês não estão lendo? Vamos lá. Mas recebereis ao...
recebereis o poder. Ser-me-eis testemunhas. Aqui em Jerusalém, ali em toda a Judéia, Samaria, e até onde? E até os confins da terra. E até os confins da terra. Então, veja bem, nenhum de nós pode ser testemunha de Jesus se em verdade não estiver autorizado por Ele, pelo poder do Espírito Santo. Ele chama os seus discípulos e diz: para aí, ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam cheios do Espírito Santo. Fiquem em Jerusalém, aguardem a promessa do Pai. Sejam cheios do Espírito Santo. Então, sabe, é uma tristeza nós como cristãos não termos o Espírito Santo. Temos o conceito sobre o Espírito, mas falta o fogo do Espírito. O fogo do Espírito. Este fogo que produz não só purificação, mas que produz a capacitação do alto para nós realizarmos o ministério que o Senhor nos chamou. É como ali a usina lá de Foz do Iguaçu, como é que é o nome mesmo? A usina... Hã? Itaipu, obrigado. Usina de Itaipu, veja só. Aquelas turbinas girando, produzem uma energia suficiente para gerar energia para grande parte do sul do Brasil. E até emprestar lá para os argentinos, já que eles estão perdendo de nós mesmo no futebol, emprestar para eles um pouquinho, baratinho. Então, é uma turbina. Você já notou cristãos sem graça? Eu estou fracassado. Ninguém me entende. Ninguém me ama. Ninguém me quer. Estou tão triste, abalado com as situações e circunstâncias. Sem fogo de Deus. Testemunha, sabe quem é testemunha? Aquela que viu e participou do fato. Testemunha ocular. Eu vejo o fato, participo do fato, e agora, pessoal, eu vou e declaro o fato. Sou uma testemunha, vou lá na delegacia e diz: não, eu vi aquele acidente, assim, assim, aconteceu, assim, 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 porque viu. Agora, veja bem, nós somos testemunhas de Jesus. Se você não tem uma experiência com Jesus, o que é que você diz de Jesus? Jesus é tão bom, é tão bonzinho, é maravilhoso. E aí? O que é que ele lhe deu? Uma unção nova do Espírito Santo para você poder ser testemunha. Nossos esforços todos são inúteis sem o Espírito Santo, pessoal. Sem o fogo de Deus na nossa vida. Nós não podemos nos esquecer que, como cristãos, como discípulos de Jesus, nós estamos empenhados num trabalho sobrenatural. É uma missão sobrenatural a nossa. A missão de fazermos discípulos de todas as nações. Jesus disse: vão por todo o mundo e preguem o Evangelho e façam discípulos. Vão por todo o mundo, preguem o Evangelho. Quer dizer, não ensina outra bobagem. Preguem o Evangelho, não ensina outra conversa. Pregue o Evangelho. Pregue a doutrina dos apóstolos, descrita lá em Atos capítulo 2. A doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Esta é a base da igreja cristã. Palavra de Deus, doutrina dos apóstolos. Não é conversa fiada. Não é a conversinha que a gente vê por aí. É a doutrina dos apóstolos. Sabe qual é a base da doutrina dos apóstolos? É: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Esta é a base da fé cristã. Cristianismo sem arrependimento é balela, basófia, palhaçada, no popular. Nós somos chamados para sermos os testemunhas vivos da obra que Ele fez na nossa vida. Filhos, sabe como é que eu evangelizo as pessoas? O que eu ganho de gente, o pessoal lá do prédio, os atendentes, os funcionários e também os moradores, né? Eu ganho de vidas só dando 3 palavrinhas só. E aí, Carlos Alberto, como é que é? Qual é a sua vida e coisa? Como é que você é? Isso é assim? Porque essas conversas querem saber um do outro, né? Eu digo: olha,
uma coisa, eu era um miserável pecador. Miserável pecador sem Deus, sem a graça de Deus na minha vida, condenado à morte, e por aí. Eu era pecador. E agora? Agora eu me arrependi daqueles pecados, daquela vida pregressa que eu vivi. E agora, veja o que Ele fez por mim. Nova criatura. Nova criatura. Ele me fez de mim um homem novo. Um pecador, arrependido, que nasceu de novo, transformado em filho de Deus. E aí, por aí. Contar só uma experiênciazinha rapidinha para vocês. Um morador do prédio, também um vizinho, o doutor Rodrigo, ele tem um consultório muito grande aqui na Zona Leste de odontologia. E aí, um determinado dia, pessoal, agora, esse ano ainda, deve ter sido lá em fevereiro, por aí, ele ligou para mim, lá para o meu apartamento, ligou, e ele dizia assim: o senhor é o seu Carlos Alberto? Eu disse: sou. Olha, seu Carlos Alberto, eu estou procurando o senhor. Ah, é mesmo? Por quê? O que eu fiz? É polícia? Brincadeira. Pois não, ele tem uma voz que fala comigo: procure o Carlos Alberto. Procure o Carlos Alberto. Já falei aqui com o zelador, já falei com o pessoal todo, disse aqui, nessa torre aqui, tem um Carlos Alberto que é pastor. O Carlos Alberto. Ele disse: é com ele. Aí me ligou, eu desci, fui eu ali no saguão do prédio, né? Desci, e veio aquele senhor muito bem apresentado, ele veio a mim e disse: senhor Carlos Alberto, eu estou ouvindo esta voz já há quase 2 dias. Procure o Carlos Alberto, procure o Carlos Alberto. Pois não, que eu posso servir? Ele disse: sabe, pastor, eu estou desenganado pela medicina. Eu estou com um problema sério no aparelho digestivo. E os médicos estão dizendo que é câncer. E eu tenho aqui esta radiografia atestando este fato. Está aqui a radiografia. Estou desesperado, tenho uma esposa, 2 filhas. Queria que o senhor fizesse alguma coisa por mim. Ah, cara, vem cá, amigão. Chega aqui, mano. Vem cá, filho, senta comigo. E aí, queridos, eu falei do Evangelho de Jesus para ele. Disse: aguarda um pouquinho, vou buscar óleo. Lá em cá, pega o meu azeitezinho de emergência. Trouxe, taquei azeite na cabeça dele, na cara dele. Taquei azeite, fiz o que a Escritura manda fazer, né? Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e unjam com azeite. A oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará. Eu falei: é comigo mesmo. Taquei azeite nele, orei por ele, e pus as mãos. Isto era uma sexta-feira. Ele disse: Carlos Alberto, eu vou ser operado na segunda-feira, agora, né, no Hospital São Luís e tudo, vou ser operado, ora por favor, me ajuda. Né? Pois não. Aliás, não perguntei nem qual era a religião dele, se ele tinha, se não tinha, para mim é o que menos interessa. Jesus mandou eu abençoar todas as pessoas, independente de quem elas são, pensam, fazem ou creem. Eu não quero nem saber. Aí eu orei, abençoei. Isso era uma sexta-feira. Ele disse: segunda-feira cedo, pastor, eu vou fazer o último exame, porque na terça eu devo passar pela cirurgia. Pois não. Aí eu disse: então vamos fazer o seguinte. Era sexta, eu falei: domingo antes de você ir, vamos orar outra vez. E vamos ungir outra vez. Aí, domingo, ele veio lá, eu orei, ungi, ponto. Vai em paz. Filhos queridos, só para vocês saberem, a cirurgia para fazer o exame era na segunda, ele ia receber o resultado na terça, pois na quarta-feira eu recebi um telefonema. Carlos Alberto, por favor, desce aqui. Eu falei: morreu.
Aqui, por favor, preciso falar com o senhor, venha logo aqui, coisa. Eu preciso lhe dar uma notícia. Eu falei, puxa vida, o cara, entendeu, Jair? Falei, o cara deve estar ruim mesmo. Aí eu desci logo, encontrei-me com ele num pátio ali do prédio, ali, desci com ele veio com uma radiografia nas mãos e disse, aqui estão as duas radiografias, uma antes, outra depois. O senhor veja aqui, os médicos não constataram mais este tumor que eu tinha aqui. Estou curado. Nome de Jesus! Oh, aleluia! Ninguém detém! A obra é santa, pessoal! Ah, mas o senhor agora é milagreiro? Eu não, milagreiro é o Espírito Santo. Eu não, eu só sou o instrumento que o Espírito Santo usa para que a glória seja dele. Que os milagreiros aí, tudo é com eles, né? Porque eu faço, eu aconteço, eu sou todo poderoso, eu realizo, vai pentear macaco, realiza nada, você realiza coisa nenhuma. Quem realiza é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo foi dado para mim e para você, para a gente repetir o ministério de Jesus, para nós repetirmos o ministério de Jesus. Vocês estão entendendo isso? Amém? Amém, meus amados? Então, ele disse, eu quero... Aliás, encontrou-se comigo, com o pastor Ronaldo, né? Encontrou-se depois de uns dias, né, filho? Disse, eu quero testemunhar lá na sua igreja. Eu estou esperando, realmente, oportunidade boa para ele vir aqui e falar isso que eu falei para vocês. Tá? Embora vocês creiam em mim, não creem? Obrigado, senhor, porque ainda tem gente que crê. Não, porque hoje em dia está tão ruim a coisa, ninguém mais crê em ninguém. Não é verdade? Ninguém vai querer ninguém, que a gente tem que se perguntar. Você... sim, senhor. Tá bom. Então, vamos lá. O que significa encher-se do Espírito? Agora nós vamos pregar a palavra. Efésios 5,18. Olha lá, pega comigo. Está lá, Fabi, querida, você está com o material aí meu? Efésios 5,18. Olha só que texto fantástico para a gente aplicar nesta manhã. Porque eu creio que vocês vão sair daqui hoje cheios do Espírito Santo. Os que creem, digam amém. Os que querem, digam amém. Os que não querem, digam amém. Sempre tem alguns que não. Efésios 5,18. Olha só. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, a contenda, mas enchei-vos do... Enchei-vos do... Dá um toquezinho para o seu vizinho e fala... Encha-se do Espírito Santo. Precioso irmão, preciosa irmã. Enchei-vos do Espírito Santo. E então, falando entre vós com salmos, hinos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a Deus nosso Pai, em nome do Senhor Jesus. Então, a primeira coisa que eu encontro aqui. Este verbo está sendo conjugado aqui no texto. Este verbo, meus queridos, está sendo colocado em três princípios fundamentais, em três ordens. Primeiro, diz a Escritura, enchei-vos do, aqui está sendo conjugado no imperativo. É uma ordem. Portanto, o verbo conjugado no imperativo, dizendo é uma ordem. Você não pode ter uma vida menor. Sua vida tem que ser cheia do... Encha-se do Espírito Santo. Segundo, está sendo conjugado aqui também no presente contínuo. Enchei-vos do Espírito Santo significa que é uma experiência hoje, amanhã, depois e assim sucessivamente. Não é um ato único na vida e aí estou cheio do Espírito. Não. É uma constante diária, nós nos enchemos do Espírito Santo. Que o Espírito Santo, né, tenha lugar, espaço na nossa vida para nos encher e capacitar a revivermos a vida de Jesus, que foi para isso que o Espírito Santo foi nos dado. E outra coisa, está conjugado este verbo na voz passiva. Não depende de mim. Deixai-vos encher. Quer dizer, quando eu me permito ser cheio do Espírito Santo, o resultado eu experimento na minha vida. E sabe qual é o resultado?
O resultado é uma vida de justiça, de santidade. Não é encher-se de boas ideias. Eu sou cheio do Espírito Santo porque eu tenho uma porção de ideias. Não. Não é encher-se de grandes verdades, de grandes emoções. Não é sermos reconhecidos como poderosos pregadores, fantásticos. Não. Nem sermos reconhecidos como pessoas de muitos dons e talentos sobrenaturais. Bom, isso é importante. Mas deixa eu dizer para vocês, isto não torna a gente cheio do Espírito Santo. O que é que nós podemos esperar de uma pessoa cheia do Espírito Santo? A vida de Cristo é reproduzida nela. Porque o Espírito Santo só é dado para quem é nascido de Deus. Romanos, capítulo 5, verso 5, declara exatamente isso. Que o Espírito Santo é derramado no nosso coração pelo amor. Ao contrário, o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Então ninguém consegue amar se não for pelo Espírito Santo. Romanos 5:5. É o Espírito Santo que derrama-se no nosso coração regenerado, transformado. Por isso que você vê muita gente que não consegue amar, perdoar, viver a vida cristã abundante, porque não tem o Espírito Santo. Não tem a experiência com o Espírito Santo, que o apóstolo São Paulo está dizendo, encha-se com o Espírito Santo. E permita você ser cheio do Espírito Santo todos os dias. Não é um fato isolado. Permita que Ele lhe encha cada dia do seu poder, da sua unção, do seu amor, da sua graça. Quem é cheio do Espírito Santo, pessoal, tem uma vida de santidade e de justiça plena. Não tem compromisso com o pecado, não, senhores. Quem é cheio do Espírito Santo não tem nenhum compromisso com o pecado, com a injustiça, com a mentira, com a inverdade. Não, senhores. Porque o Espírito é de verdade. Porque o Espírito Santo vai passando para nós a vida de Cristo. Isso quer dizer que o Espírito Santo produz em nós uma transformação. Repitam, uma transformação. Somos transformados em criaturas de Deus para filhos de Deus, parecidos com Jesus. Veja que privilégio esse. Sermos parecidos com Jesus, pessoal. Entendeu? Sermos semelhantes a Jesus. Quem produz isso em nós é o Espírito Santo, porque não é uma boa religião que produz isso em nós, não é um bom seminário que produz isso em nós, não é uma boa cultura religiosa que produz isso. Não, não. É o Espírito Santo. Temos a mente de Cristo. Temos sabedoria, justiça, vida. Temos a graça do amor. Temos a capacidade de experimentar, viver pela fé no Filho de Deus. Então é o Espírito Santo que produz isto, pessoal. Primeiro, transformado. Segundo, disponível. O homem cheio do Espírito Santo está sempre ao dispor do Espírito Santo, para que o Espírito Santo opere por ele e através dele. Depois que o Espírito Santo é derramado no nosso coração, ele transforma a gente numa base de operações dele, do Espírito Santo, para abençoar, para fortalecer, para amar, para servir. Porque nós recebemos a vida de Cristo e Jesus é reproduzido em nós pelo Espírito Santo. Agora, você imaginou a gente querer viver uma vida cristã sem o Espírito Santo? Por isso tem gente que não vai. É como um carro encalhado na lama. Patina, patina, patina e continua patinando a vida. Sempre patinando a vida. Porque falta-lhe o poder, a presença e a unção do Espírito Santo. E por fim, depois do Espírito Santo nos transformar e fazer de nós instrumentos disponíveis, o homem cheio do Espírito Santo vive totalmente sob o domínio do Espírito Santo. É dominado pelo Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, ser controlado pelo Espírito Santo. Não pelo seu ego, não pela sua volúpia emocional, pessoal, sei o que for mais. O Espírito Santo, derramado no nosso coração, cada palavra, cada pensamento, cada ato, cada emoção, cada disposição, é a expressão do Espírito Santo que veio habitar em cada um de nós. E a Escritura está cheia destas experiências que oferece para nós como exemplo para nós sermos cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ser transformado, primeiro passo. Ele nos transforma. Segundo, ele vem e nos torna disponíveis para servirmos a Deus. E terceiro,
Ele nos domina plenamente para nós vivermos segundo a sua vontade e expressarmos a sua glória, sua vida, sua visão nesses dias. Você é cheio do Espírito Santo? Você já tem o Espírito Santo? O Espírito Santo já habita em você? Vamos ficar em pé.